Ponto de Vista está de volta. O nosso debate de hoje é sobre depressão e estresse e como se livrar deles. Eu converso com o psicólogo Carol Júnior e com a psiquiatra Kátia Petribu. Bom, a gente fez no bloco anterior a promessa ao telespectador de que a gente iria mostrar que existe como conviver com esses problemas, superá-los, viver feliz ou tratá-los. A primeira pergunta é: quando uma pessoa deve procurar um especialista, um psicólogo, na sua opinião, primeiro, depois a gente vai para o psiquiatra? A gente diferenciar o trabalho de vocês dois. E como é que a pessoa deve procurar um especialista nessa área? Em que situação? Veja bem, a partir do momento, como a gente falou antes, né? A partir do momento que isso começa a interferir na sua vida, né? Não só quando você não percebe, mas quando outras pessoas também estão percebendo isso, né? É importante também o apoio. O apoio é fundamental, o apoio das pessoas mais próximas, dos parentes, de quem está mais junto de você. Porque é fundamental para que haja o processo de cura nesse caso, né? O apoio e também você sinalizar o seu comportamento, né? Você também, porque você vai se dar conta de que coisas felizes estão acontecendo, mas simplesmente você perdeu o estímulo para aquilo, você não sente aquela vontade. Simplesmente as coisas vão acontecendo e você não está mais interessado, eu não quero mais jogar bola, né? É interessante também... Você fala da questão da depressão. Da depressão. Certo. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que está ao lado dessa pessoa, não é bom insistir, né? Não vamos insistir. Você vai buscar uma atividade que essa pessoa gostava. Por exemplo, essa pessoa gostava de pintar, como eu falei. Então, você vai induzir, vamos pintar, porque a sensibilidade, a forma como você vai abordar essa pessoa é muito decisiva nessa questão. Então, assim, apresentou os sintomas, então você você vai procurar um tratamento analítico, né? Você vai fazer uma psicoterapia de apoio nesse caso, né? Porque você vai flertar com esse problema. Porque, como eu te falei, os problemas vão sempre existir, né? Os desafios da vida vão acontecer. Então, como é que eu vou lidar com isso? Aí você vai procurar um profissional, você vai fazer um trabalho analítico e vai, dentro daquela recíproca, você vai começar a lidar melhor com isso. Né? Parte desse princípio. Na questão da psiquiatria, doutora, como é que a gente... Por exemplo, eu acho difícil, eu não sei as pessoas em casa, mas eu acho difícil a gente perceber que está ficando estressado. Tem como a gente, no seu consultório, sem falar, claro, nomes de pacientes, a senhora recebe pessoas estressadas, extremamente ansiosas, e aí percebe que é uma ansiedade, que a pessoa pode se livrar rapidamente daquilo ali? Com certeza, o tempo todo, né? E seja a nível do consultório particular, seja a nível do serviço público, eu trabalho no Hospital Oswaldo Cruz, sou professora da UPE, da Faculdade de Ciências Médicas, e a gente o tempo todo tem os nossos consultórios e ambulatórios lotados, né? Cada vez mais de pessoas buscando um alívio dos seus sintomas. Veja, tem pessoas às vezes que vêm para a gente e assim... Tem 3 a 4 expedientes ao dia, sabe? Trabalho de manhã, de tarde e de noite, estudo nas horas vagas, tem que ficar até de madrugada acordado para fazer prova no outro dia. E aí, assim, vivo com dor de cabeça, vivo estressado, vim buscar um tratamento. Veja, quando a gente vai ver a carga horária daquele indivíduo, eu sempre digo, essa conta tem que ir para algum lugar. Essa conta vai para o corpo. Então, assim, muitas vezes esse indivíduo, ele não precisa de uma ajuda profissional, mas ele precisa de uma ajuda profissional no sentido de ver com ele que o corpo dele está falando, que ele precisa reviver e reformular, não é sua agenda diária, não é seu modo de vida, se possível incorporar um exercício físico à sua rotina, uma atividade de lazer uma vez por semana, vá em algum lugar, se não tem dinheiro, vá tá apertado, vá numa praça pública, leve sua aguinha de casa, enfim, vá conversar com os amigos, jogar um dominó, trocar figurinhas, conversar um pouco, tá certo? Mas tem pessoas que realmente já chegam com um transtorno específico, com doenças específicas, por exemplo, com um quadro de estresse agudo, de estresse pós-traumático, que estão comprometendo o seu desempenho de uma forma importante. E aí, de fato, existem
técnicas, não é, psicoterápicas, existem técnicas psicoterápicas psicanalíticas de apoio, que em geral são mais duradouras, mas existem técnicas psicoterápicas mais focais, como é o caso da terapia cognitivo-comportamental, né, que ajuda o paciente a ver suas dificuldades e elaborar de uma forma mais racional. E existem também, não é, medicações que possam ajudar, tanto no sentido de restaurar um possível desequilíbrio químico, noradrenérgico, serotoninérgico, ou mesmo da dopamina, como foi falado, mas às vezes situações sintomáticas. É alguém que está sem dormir há 15 ou 20 dias, isso está tornando ela péssima, ela não consegue funcionar no dia seguinte, e uma medicação ansiolítica pontual para aquele momento. Nem sempre as intervenções farmacológicas são intervenções duradouras, elas podem ser intervenções pontuais, a partir do momento que elas possam resolver o problema ali, e as intervenções psicoterápicas e a modificação dos hábitos de vida, eles possam ser pouco a pouco instituídos. Na questão, por exemplo, um outro assunto que você falou, eu me lembrei de uma outra coisa. Quando as pessoas explodem facilmente com um problema que encontra pela frente, fica muito nervoso ou grita com uma pessoa, é estúpida, é grosseiro, acontece isso com muita gente. Na sua opinião, como é que a pessoa pode ter esse autocontrole? De na hora do problema, na hora que a pessoa mais precisa estar calmo, ela não consegue ficar. Existe um tratamento na psicologia? Existe uma terapia para a pessoa conseguir esse controle? Sem dúvida. Assim, se ele já explodiu, é porque ele chegou no limite dele, né? Sem falar que aí já houve um acúmulo de situações, né? Ele não vai simplesmente explodir apenas por explodir do nada, né? Ele está ali passando por todo um processo e chega naquele momento da explosão, é que ele já não está mais aguentando mais lidar com aquela situação. A doutora colocou muito bem aí as questões, as alternativas, né? Porque hoje em dia tem várias formas de você lidar com isso, né? No caso da medicação, por ser um distúrbio bioquímico, ela entra perfeitamente. Logicamente que em alguns casos, né? Não necessariamente assim todos, né? Vai ter que ter aquele tato do profissional para ver realmente em que situação vai ser aplicado isso. Porém, ela entra de uma forma maravilhosa até para que não gere um quadro mais grave no futuro. No consultório, existem várias maneiras de lidar com isso, inclusive existem até técnicas de relaxamento que a própria pessoa pode fazer, né, diariamente. Também há aquela questão da meditação e rever seus conceitos também. Aprender a lidar com aquilo, passar pelaquela situação de uma forma melhor, né? Isso aí ele vai buscando o autoconhecimento, né, através de um processo analítico, né? Ele vai aprender como é que eu vou agir naquela situação. Ou então ele vai simplesmente assim, ele vai se personificar, ele vai entender por que o corpo dele está agindo daquela forma, porque a partir do momento que ele começa a saber o que é que está acontecendo com ele, já é um passo muito grande. A partir do momento que ele começa eu tenho um problema, né? Eu estou aqui, eu estou passando por uma situação estressante. Então, isso já é uma situação muito boa para ele, porque ele já se deu conta daquela situação. Pois é, em relação ao serviço público, doutora, a senhora falou que atende no Oswaldo Cruz. Eu me pergunto, nessas questões que a gente mencionou, o serviço público, os médicos, de uma forma geral, até da rede privada, eles estão preparados para perceber que o paciente que apresenta uma doença, que diz que está com um determinado sintoma, na verdade, o que ele tem é um problema aí da conduta, da cabeça dele, ou ainda precisa uma longa estrada para os especialistas perceberem isso no dia a dia? O que a senhora acha? Eu acho que tem mudado. Cada vez mais nós verificamos o interesse dos clínicos, dos cardiologistas, dos médicos, né, que atendem a nível de políticas de saúde, que atendem a nível de PSF, né, da saúde pública, mais sensíveis, mais atentos a essas questões psicológicas e psiquiátricas. Então, assim, cada vez mais, não é, eu vejo ao longo dessa trajetória que eles diagnosticam e que tentam tratar, e que tentam traçar um tratamento. E, de fato, os quadros mais simples ou menos graves devem ser tratados a nível mesmo da comunidade, a nível dos postos de saúde. E só os casos mais graves, mais complicados, que não respondem aos tratamentos iniciais, devem ser encaminhados, então, para os serviços de atenção terciária, como é o caso do Hospital Oswaldo Cruz, ou serviços específicos com especialistas. Agora, eu acho assim bem importante a gente frisar
é que existe uma coisa, tem pessoas às vezes que passam por situações assim muito traumáticas, né? E que na verdade nada desenvolve, ou desenvolvem coisas leves. Exatamente. E pessoas às vezes que passam por situações até nem tão traumáticas quanto e desenvolvem quadros assim muito graves. Então hoje isso tem sido muito alvo de estudo e alvo de tentativa de formação de tratamentos, inclusive comunitários, de como assim desenvolver uma coisa que hoje a gente chama de resiliência, que é a capacidade que alguns indivíduos têm nas situações mais indiversas de levantar, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E outras que não conseguem. Então, assim, hoje a ideia é o que é que se pode ser feito a nível da comunidade para desenvolver essa capacidade inata dos indivíduos de lidarem melhor com as situações adversas. A senhora fez uma questão, só para a gente encerrar com uma palavra. O que você aconselharia para as pessoas que ela acabou de dizer, aquelas que viviam trauma, ou que passaram por um problema e que passam no dia a dia que todo mundo passa e conseguir superar? Qual a palavra-chave? Resiliência, como a doutora colocou, que é essa capacidade de você ter de superar, né, o problema, e esperança. E a sua palavra para as pessoas que estão nos vendo agora? Pois é, procure ajuda, não é? Veja quando o seu limite já chegou ao fim, não é? E quando esse limite já não... Você não consegue dar conta por si mesma, não tenha vergonha, não tenha receio, não é? Procure ajuda de um profissional capacitado que possa aliviar seus sintomas, que possa aliviar sua dor. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Espero que a gente tenha contribuído bastante para as pessoas. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Se quiser mandar uma sugestão de entrevista, entre em contato com a nossa produção 3493-8563 ou mande um e-mail carlosgamboa@r7.com. Até sábado que vem, ao meio-dia. Tchau!